A construção do indivíduo, o próprio sentido do indivíduo, ele é complexo. O Freud usa um termo Einstein, que quer dizer uma parte, né? O Lacan fala no não todo. A gente tem um termo moderno que a gente chama de fractal. Ou seja, esses termos eles se remetem a um sentido de uma parte que não é exatamente a parte de um todo, mas uma parte cuja natureza é ser uma fração. Então esse Einstein, ele é composto por 4 partes, basicamente. Uma parte que é a singularidade, quer dizer, cada um de nós, né, não é um ser, vamos dizer, passivo. A gente tem uma determinada característica da nossa personalidade, do nosso caráter, que é uma certa sensibilidade, um certo estado de potência, uma maneira, né, de se absorver as coisas, uma maneira de se defender delas, de resistir a elas ou de aceitá-las. A gente é composto por uma parte que vem do pai, né, da sua origem, dos seus ancestrais, uma parte da mãe, também das suas origens, dos seus ancestrais, que formam uma amálgama, vamos dizer, daquilo que cada um tem de desejo, cada um tem de medo, as questões mais ou menos resolvidas, mais ou menos não resolvidas, de cada um traz consigo, cada um dos pais traz consigo, e o tempo, quer dizer, cada geração ela tem as suas questões, cada geração tem os seus problemas, cada geração tem a sua maneira, vamos dizer, de resolver suas questões, de lidar com o mundo, traz consigo uma determinada realidade, um determinado mundo. Então, como que essas partes elas se articulam, né? O Freud diz que essa singularidade, esse estado de potência, né, essa maneira, vamos dizer, essa potência de aprender, de se deixar sensibilizar ou não pelas coisas, ela entra em contato com essa sua realidade, quer dizer, a realidade que os pais, que a família, que a sociedade traz consigo. E nesse contato se forma um eu, se forma uma identidade, uma maneira, vamos dizer, de se identificar, uma maneira de constituir o seu eu. Só que dessa interação sobram, né, elementos, sobram restos que se constituem numa espécie de entidade, vamos dizer, superior, que se apoia geralmente, inicialmente nos pais ou nas figuras de autoridade, e que vão constituir para o indivíduo aquilo que está acima dele. É o discurso, vamos dizer, que fala sobre ele, é o discurso que se impõe a ele de uma certa maneira como dever, como ideais, como demandas. Então essas instâncias elas são díspares, né? Elas não são lineares. O que faz com que a gente tenha alguma estabilidade são as nossas relações afetivas, né, com as pessoas com quem a gente se desenvolveu, com quem a gente vive. Então esses relacionamentos que constituem, vamos dizer, os nossos desejos, né, que funcionam como espécie de atratores numa determinada direção, numa determinada maneira de ser, de viver. Só que essa maneira ela é dinâmica, ela é díspar, e ela precisa, vamos dizer, dessa disparidade, dessa dinâmica, para a gente poder se adaptar às circunstâncias da vida, a gente poder mudar, a gente poder criar. E esse potencial, né, dinâmico também nos traz a possibilidade das crises, né, as possibilidades de desarranjo que está inerente a essa disparidade, essa complexidade que nos habita, do qual a gente é feito, que nós somos, vamos dizer exatamente. Então, esses relacionamentos, né, eles têm esse potencial, tanto construtivo quanto destrutivo. Portanto, um ser humano, ele é sempre, pode ser um veneno, pode ser, né, um remédio para um outro ser humano. Isso se apoia, né? A própria clínica depende tanto dessa condição humana, quanto dessa dinâmica da vida, que a gente pode sempre melhorar, sempre piorar. E quando a gente está em crise, quando a gente está em entropia, ou quando a gente está numa queda livre, a gente precisa de alguma ação de fora, né? Porque uma crise quer dizer o quê? Que nossos recursos eles se esgotaram e a gente precisa, vamos dizer, dessa condição de suporte, de sustentação, de uma intervenção de fora. Então, os problemas humanos, né, da humanidade,
E os nossos problemas pessoais, eles têm muita ligação com esse efeito, vamos dizer, dos seres humanos, assim como a solução desses problemas decorrem também dessa condição humana que é dos relacionamentos. E é claro que as comunidades e as pessoas que têm um nível de interatividade, um nível de comunitário mais adequado, também têm um potencial de estabilidade, ou pelo menos de uma existência melhor.